De volta com o programa Fala Doutor, estou hoje conversando com o oftalmologista Dr. Luciano Nasser, diretor técnico da Clínica Oftalmológica Luciano Nasser. Você tem até aí, né, Thales, uma imagem aí do folder da clínica e a equipe médica, não é? Chegou aí, se tiver como colocar, a gente coloca aqui para que o Dr. Luciano mostre aí para a nossa cidade os seus parceiros de trabalho, né? Bem, doutor Luciano, vamos lá. Se encontrar, pode colocar, mas eu tenho aqui algumas perguntas já de muitos telespectadores, não é? Teve um que mandou aqui, mas apagou tudo. Então, deixa a pergunta dele para lá. Vamos lá. Doutor, o que é metamorfopsia e sua causa? Metamorfopsia é a distorção da imagem. Metamorfopsia é quando o paciente começa a ver detalhes que eram retos, começa a ver tortuosidade neles, nos ângulos, começa a ver letras, as letras começam a se movimentar, dá a impressão que estão se movimentando, o paciente perde a capacidade de leitura, ele não consegue de uma linha passar para outra. Isso é metamorfopsia, é um distúrbio visual que vem lá da retina, porque a retina, depois quando nós formos falar sobre ela, a retina, ela se o olho fosse uma máquina fotográfica, a retina é o filme que revela a imagem, é a camada, o tecido nervoso do olho, é a retina que transforma toda a luz que entra no olho em visão, em estímulo elétrico e manda para o cérebro transformar em visão. Então tem algumas doenças que acometem a retina e essa retina tinha que ser uma folha de seda transparente, lisa, perfeita. E algumas doenças na sua superfície deformam essa retina e ela começa a ficar com a sua superfície irregular e as imagens começam a ficar tortas. Chama metamorfopsia. Uma doença clássica que causa ela é a membrana epirretiniana, uma fibrose que forma na retina. Outra doença que causa ela é o buraco de mácula, a mácula é a região central da retina e causa metamorfopsia também. Todas essas doenças são passíveis de tratamento cirúrgico e nós realizamos esse tratamento e resolve e combate essa metamorfopsia. Pergunta aqui da Carla. Como saber se é astigmatismo ou ceratocone? Quais exames para diagnosticar e confirmar ceratocone? Carla, interessante sua pergunta, porque o ceratocone, ele é um astigmatismo progressivo, é um astigmatismo que não para de crescer, que não para de aumentar. Não só aumenta no seu grau, como aumenta também no seu poder. Então, o paciente tem um astigmatismo lá de 1 grau de uma dioptria a 180 graus. Na outra consulta, já mudou o poder dele, começa a ter 3 de poder a 90 graus, ou seja, começa a mudar o eixo visual do olho. Então, o ceratocone é um astigmatismo progressivo que começa a mudar. O astigmatismo normal, ele muda pouco, e não muda de eixo e não muda de grau. Ele aparece e fica estável. No ceratocone ele vai aumentando. A Rosana Alves quer saber se glaucoma pode ocorrer em adolescentes. Pode sim, é o glaucoma juvenil. O que é glaucoma? Não falamos dele aqui ainda não, né? Não falamos dele ainda não. Glaucoma é uma neuropatia, então é uma doença lá do nervo óptico. Eu expliquei que a retina captura a imagem, transforma a luz em estímulo elétrico, manda para o nervo óptico e o nervo óptico leva para o cérebro. A circulação do olho chega pelo nervo, chega pelo fundo, os vasos sanguíneos do olho chegam pelo nervo. Em alguns pacientes, começa a ter aumento da pressão intraocular, porque o olho é uma esfera cheia de líquido. Então tem uma estrutura que produz o líquido e outra estrutura que absorve. Quando há um desequilíbrio na produção e no escoamento desse líquido interno do olho, a pressão do olho começa a aumentar. E o sangue não consegue mais entrar no olho. Qual que é a primeira estrutura a sofrer por falência de circulação, por falta de suprimento sanguíneo? É o nervo óptico. E o nervo óptico começa a morrer. É uma morte silenciosa, porque o paciente não perde a capacidade de visão central no começo, ele perde a capacidade de campo periférico. Ele está enxergando normal, mas está perdendo campo e ele não percebe.
Chega um determinado momento da vida dele que ele está enxergando como se ele estivesse olhando por um binóculo, porque ele vai se adaptando àquela perda de campo visual. E quando chega nesse ponto, já morreu grande parte do nervo óptico dele. Qual que é a gravidade do glaucoma? As perdas das células do nervo óptico são irreversíveis. O que perdeu não se recupera. Daí a importância de fazer um diagnóstico precoce, porque hoje tem tratamentos, por exemplo, na clínica nós realizamos a cirurgia a laser para glaucoma, não tem mais corte, não tem mais uso de bisturi. Nós aplicamos um laser que diminui a produção do líquido, abaixa a pressão e interrompe a progressão do glaucoma. Doutor, a Natália Pratos, dos funcionários, quer saber se Covid pode trazer problemas oftalmológicos. Se sim, quais? Essa pergunta eu não poderia deixar de dizer, não, porque todo mundo está com medo do Covid. Hoje, quais as partes do corpo que atacam, né? E pode, viu? A Covid é uma doença causada por um vírus, né? E existem relatos já de conjuntivites virais causadas pelo vírus da Covid. Existem já relatos na literatura de casos isolados de hemorragias intraoculares causadas pela Covid. E nós estamos fazendo um estudo lá na clínica de aumento da prevalência de algumas doenças durante a Covid. Por exemplo, tem aumentado o número de tromboses venosas no olho, na retina. A retina é a camada vascular do olho. E a gente tem observado o aumento das doenças vasculares do fundo do olho. Será que está relacionado à Covid? Isso existe pesquisa, estudo, e nós estamos com um projeto piloto disso. Então, a Covid, sim, ela afeta o olho, o vírus da Covid afeta o olho. Tanto é que pacientes com conjuntivite viral, fora dos surtos epidêmicos normais, nós pedimos exame de Covid para os pacientes, porque pode ser a primeira manifestação da Covid, pode ser uma inflamação da conjuntiva. Doutor, vamos falar agora sobre descolamento de retina, né? Para os mais velhos, vão se lembrar aí bastante do caso mais famoso do Brasil na época, foi o de um jogador de futebol, o Tostão, né? Verdade. Naquela época, eu acho que no Brasil nem se realizava esse tipo de cirurgia. O Tostão teve descolamento de retina, perdeu a visão. Hoje, graças a Deus, né, com o avanço da medicina e o estudo comprometido de vários profissionais, dentre eles aqui o Dr. Luciano, há possibilidade sim de uma pessoa com descolamento de retina não ter complicações piores, como a perda da visão, né? O que é o descolamento de retina, doutor Luciano? Qual a prevalência desse tipo de problema, de doença, e se tem cura? Afonso, esse é um assunto que enche meus olhos, porque eu depois que eu fiz 6 anos de medicina, eu fiz 3 anos de oftalmologia, depois eu fiz mais 3 anos de retina, depois eu fiz mestrado e doutorado voltados para doenças da retina. Então, sim, uma vida toda de estudos voltado para essa camada do olho. Porque ela me encanta, porque a retina, ela é desafiadora. A cirurgia da retina, quando ela descola, é desafiadora. Então, é um desafio constante que me busca o meu melhor sempre, para oferecer para o paciente o meu melhor. Só um parêntese aqui, o doutor Luciano, além de ter mestrado e doutorado, ele é pesquisador também. Exato, nós temos um grupo de pesquisa na Unimontes, liderado pelo professor Ercílio, e nós estamos sempre nessa vereda aí da pesquisa, né? Justamente para trazer para o paciente os benefícios que a pesquisa oferece. Então, Afonso, no fundo do olho nós temos a camada principal do olho, que é a retina, e ela tem que ficar aderida na parede do olho toda, porque ela é uma camada elétrica, ela transforma estímulo luminoso em estímulo elétrico e fica mandando constantemente estímulos para o cérebro. Entretanto, em algumas situações, essa fina camada, que aí vocês estão vendo uma seta apontando essa camada amarela, que é a retina, ela se descola, ela se desprende da parede interna do olho. E o que leva uma retina a descolar? O olho, ele é preenchido por um gel vítreo. E esse gel vítreo, ele solta na maioria dos pacientes, depois, à medida que o paciente vai envelhecendo, vai aumentando a chance desse gel vítreo soltar. É normal, é fisiológico.
mas às vezes esse geovítrio puxa a retina e abre um rasgo, um orifício nela e ela descola. Outra causa de descolamento de retina, os pacientes diabéticos. Os pacientes diabéticos formam uma proliferação vascular, esses vasos crescem para dentro desse geovítrio e esse geovítrio mais uma vez puxa a retina e descola. Outra causa de descolamento de retina, traumas contusos. O Tostão foi um trauma contuso, a bola bateu na órbita dele e a pressão, a onda de pressão foi tão grande que a retina se desprendeu dentro do olho. E aí, o que acontece agora? Então nós estamos com uma estrutura perfeita, que é o globo ocular, e de repente a sua camada mais importante se desprende, a retina. Primeira coisa que acontece, o olho para de enxergar. O paciente não enxerga mais, ou fica vendo uma mancha escura. Aquilo é a retina que está descolando. E outra consequência que acontece, o olho para de receber estímulo nervoso. Eu expliquei que a retina é a camada nervosa do olho. Então para de receber estímulo nervoso. Além dele já deixar de enxergar, com o tempo o olho pode atrofiar. Ele vai diminuindo de tamanho, ele vai murchando e atrofia. Daí a importância da cirurgia precoce. Porque a retina, quanto antes nós colocarmos ela na sua posição normal, quanto antes nós colarmos ela na parede interna do olho novamente, maiores as chances do paciente voltar a ter sua visão que ele tinha antes. Quanto mais tempo passa com essa retina descolada, nós colamos ela cirurgicamente sim, mas às vezes ela não volta a funcionar bem como ela estava antes, porque elas são 10 camadas intrinsecamente ligadas, passando circuito elétrico entre essas 10 camadas. Quando ela descola, essas camadas se desintegram uma da outra. Então tem que se fazer uma cirurgia, colá-la rapidamente, para que aconteça a integração dessas 10 camadas e o paciente volta a enxergar. Eu tive esse problema de descolamento de retina e fui, graças a Deus, atendido pelo Dr. Luciano Nasser, depois de uma péssima experiência anterior que, infelizmente, eu atendi um profissional que não tinha, sei lá, nem posso aqui dizer o que era, não. Mas falou que eu não tinha nada, que o meu problema não era nada, aí, infelizmente, foi piorando com o tempo, fui num retinólogo, o retinólogo de imediato me mandou para o Dr. Luciano, me atendeu lá, era por volta de quase 9 horas da noite, não me esqueço disso, e por uma coincidência, dizem que é o dedo de Deus que não assina, né? Era o dia de Santa Luzia, o dia que ele me atendeu. Me atendeu no dia e falou comigo que seu caso é de cirurgia urgente, é para amanhã, porque seu nervo óptico já está sendo arrancado, e de fato, no outro dia pela manhã já estava eu lá fazendo minha cirurgia. E como o caso era extremamente grave, né, teve algumas intercorrências, mas o olho está aqui preservado, vejo vultos e mais uma cirurgia eu volto a enxergar, graças a Deus e à competência ao trabalho do Dr. Luciano, que vou falar aqui com você, gente. Saiu das férias dele, estava descansando, na intercorrência que teve, ele veio só para me atender. Quer dizer, olha o nível de comprometimento deste profissional, que eu falo, poucos fariam isso, né? Passariam para outro, mandariam esperar, ou falava que o caso tinha solução, mas ele saiu do seu descanso em outra cidade, veio para Montes Claros e no dia, inclusive, a parte onde ele faz as suas cirurgias, né? Como é que eu não preciso lá? O bloco cirúrgico. Bloco cirúrgico, só tinha eu. E geralmente ele faz mais de 10, 20 cirurgias por vez. Quer dizer, eu tenho aqui a agradecê-lo, né, e muito pelo que ele fez, por esse comprometimento, e não é só comigo não, viu? Isso eu falo que depois disso, várias pessoas que eu conheci e que são pacientes do Dr. Luciano Nasser, eles dizem justamente a mesma coisa, né? O grau de comprometimento dele com o paciente é algo que ele faz seguindo piamente os mandamentos do pai da medicina, do Hipócrates, né, doutor? Parabéns, isso nos orgulha bastante, orgulha a cidade de Montes Claros ter um profissional como o senhor para atender-nos. Bom, Afonso, muito obrigado pelas belas palavras, estou muito honrado de ouvir isso, porque
hoje a gente entende que isso não é mais diferencial, né? Isso é obrigação. A partir do momento que você se intitula médico, você tem que cuidar do teu paciente com todo o zelo, com toda as suas habilidades, primeiro para não lesar e depois para obter o melhor resultado possível. Então, isso que você está falando, eu fico até emocionado de ouvir, porque retrata bem o meu projeto de vida. Quando eu terminei a minha especialização de retina cirúrgica, eu fiz um planejamento estratégico, que é mudar a realidade social na região onde a clínica oftalmológica Luciano Nasser seria inserida. Então, a clínica não foi inserida aqui aleatoriamente. Aqui é uma região, naquela época, era negligenciada, não tinha cirurgia de retina aqui. Uhum. Então, nós montamos a clínica justamente para mudar essa realidade. O paciente não precisar mais de ir para Belo Horizonte, não precisar mais de viajar para resolver seu problema. E essa cultura eu consegui implantar na clínica, e hoje nós temos um corpo clínico que tem o mesmo padrão de atendimento e que entende que tratar bem o paciente, oferecer seu melhor para o paciente não é diferencial, é obrigação do médico. Então, amigo, isso aí que eu fiz foi nada mais do que a minha obrigação. O Afonso, eu vou entrar num detalhe aqui se ele permitir. Sim. O Afonso teve um descolamento grave de retina, um descolamento muito agressivo, a retina dele descolou toda, e nessas situações nós temos que lançar a mão de um substituto vítreo que vai fazer uma aderência na retina mais forte na parede do olho. Porque se nós deixarmos gás dentro desse olho, quando o gás vai sair na retina, volta a descolar de novo. Então o Afonso, eu tive que deixar óleo de silicone no olho dele. E esse óleo vai ficar no olho do Afonso até a retina estar totalmente cicatrizada, integrada no globo ocular. Mas esse óleo atrapalha muito a visão. Uhum. Quando que ele vai voltar a enxergar? Quando nós retirarmos esse óleo de silicone. E o quanto que ele vai voltar a enxergar? Só depois de retirarmos que nós vamos saber o quanto que essa retina vai voltar a enxergar sem nenhum interrompimento, nenhuma barreira para ela voltar a funcionar normalmente. Agora deixa eu falar uma coisinha a mais aqui também. O Dr. Luciano me disse que assim que eu tive os primeiros sintomas, se tivesse procurado a clínica dele, um simples laser resolveria o problema, eu já estava enxergando normalmente, né? Mas, infelizmente, eu não o conhecia a tempo e hoje conheço e recomendo. Vamos a mais um intervalo? Vamos agora também, antes do intervalo, assistir novamente, né, a Pílulas de Saúde, onde o Dr. Augusto vai trazer aí dicas de saúde sobre infertilidade. Vamos lá. Olá, hoje falaremos sobre casais que têm dificuldade para engravidar. É considerado infertilidade o casal que já está tentando engravidar sem métodos anticoncepcionais, ou seja, métodos para evitar o neném, por mais de um ano. Então, o casal que tem mais de um ano tentando engravidar e não consegue, é considerado um casal infértil. Então, esses casais podem necessitar realizar certos exames. Gostaria de falar do espermograma, que é o homem que realiza, que é um exame rápido, fácil e traz muita informação para o casal infértil. A mulher, a grande maioria das vezes, precisa realizar um exame que é a histerosalpingografia. Esse exame é um exame realizado através do raio-x, no qual coloca-se um contraste dentro do útero e nós vamos avaliar o caminho do espermatozoide. Uma vez que para engravidar, o caminho do espermatozoide tem que estar livre. Gostaria de dizer que esse exame não dói, traz apenas um pequeno desconforto. Um abraço.